Com a palavra, o deputado Carlos Zaratini para o grande expediente. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, gostaria aqui hoje de comentar e relatar a reunião que a nossa bancada do PT teve na semana passada, no dia 9 de maio, com o ministro da Fazenda, ministro Guido Mantega, que possibilitou que a nossa bancada tivesse conhecimento mais aprofundado das questões econômicas e dos problemas por que passa o nosso Brasil e das soluções que o governo vem tendo para resolver problemas que são complicados, dada exatamente a força e a violência da crise internacional. Crise que vem levando países centrais da economia, como a Espanha, como a Europa, como os Estados Unidos mesmo, a ter uma violenta onda de desemprego, uma violenta onda de paralisia econômica e uma falta de perspectiva de soluções, dada a forma como o Banco Central Europeu, como o FED, vem tratando os problemas através de uma política austera de baixo incentivo à produção. Gostaria de dizer que, em primeiro lugar, o ministro foi muito claro em mostrar que a verdadeiro alarido que a oposição e setores da mídia criaram no nosso país, inclusive a serviço do capital financeiro, para que houvesse uma nova alta de juros, uma suposta alta de inflação na economia brasileira, ficou clarificado que não existe essa perspectiva. Esses setores exploraram com muita força a questão do aumento de certos produtos agrícolas, inclusive a chamada inflação do tomate, que não resistiu mais do que 2 semanas no noticiário econômico do país. O que o ministro nos mostrou claramente, que o combate à inflação vem sendo feito de forma decidida pelo governo. Há 9 anos, a inflação está dentro da meta governamental, da meta definida por esse Congresso. E a alta de preços que nós tivemos é fruto do aumento de preços dos produtos agrícolas, principalmente devido às secas nos Estados Unidos e no Brasil. Mas que nesse ano de 2013 nós vamos ter uma safra recorde de produção agrícola. Uma safra que com certeza vai levar à redução do preço desses produtos e, portanto, a que a inflação se comporte dentro da meta como previsto. Todos os índices já vêm apontando para a redução da inflação. Portanto, senhores deputados e deputadas, ficou claro que existe da parte do governo uma determinação de garantir que a inflação nesse país não volte. Errou muito aqui um deputado que disse que os remarcadores de preço já estão nos supermercados. Isso absolutamente não é verdade. A situação é de absoluto controle da parte do governo. Controle, inclusive, em relação àquilo que os economistas chamam de fundamentos da economia. Apesar de hoje nós estarmos realizando corretamente uma política fiscal contracíclica, ou seja, nós estamos promovendo desoneração tributária, redução na arrecadação, ao mesmo tempo em que temos ampliação do investimento público, nós temos garantido e vamos continuar garantindo que a dívida pública continua sendo reduzida. É bom lembrar que há 10 anos atrás a dívida pública representava 60% do produto interno bruto e hoje ela representa 35% do produto interno bruto. Portanto, uma dívida sob absoluto controle do governo, sob absoluto controle na economia. Isso se deve e é elogiável a atuação do governo na redução dos juros e das despesas com juros. Isso, evidentemente, deixou insatisfeitos o capital financeiro em nosso país. Capital financeiro que promove uma verdadeira campanha contra a redução dos juros e exige a todo momento que volte a subir os juros, quando no mundo todo os juros vêm caindo. Os juros que fez com que nós já tivéssemos gasto, em 2003, 8,5% do PIB com pagamento. Ou seja, nós gastávamos mais com juros do que com educação, com a saúde, com os investimentos públicos. Agora esse montante foi reduzido a 4,9% do PIB. Então é uma política absolutamente correta
da parte do governo Dilma Rousseff de reduzir a taxa de juros e reduzir as despesas com juros em nosso país. Deputado Zaratini, me permite uma parte? Deputado Berzoini, para uma parte. Apenas para parabenizá-lo por trazer esse relato da reunião com o ministro Guido Mantega para o conjunto da Casa e lembrar que alguns economistas destacados da direita brasileira, os chamados neoliberais, assim como alguns articulistas que torcem o tempo todo para o agravamento da situação econômica do nosso país, eles chegaram ao cúmulo, à explicitação de um ponto de vista que sempre esteve presente na economia brasileira antes do Lula chegar ao governo, antes da Dilma chegar ao governo, e que foi decisivo para prejudicar os trabalhadores brasileiros durante muito tempo, que é a política de que para combater a inflação é preciso colocar a economia em recessão. Um certo jornal chegou a dizer que é preciso sim ter a expectativa de reduzir a renda interna através do arrocho salarial e do desemprego para poder segurar a pressão inflacionária. É claro que nós sabemos que quando você coloca mais dinheiro na mão do povo, alguma pressão inflacionária existe. Isso é normal na economia. Mas o governo Dilma, assim como o governo Lula, optou por combater a inflação através de outros instrumentos que não apenas a mera política monetária. Nesse sentido, o nosso governo está de parabéns por priorizar as condições sociais do país e evitar que nós tenhamos de novo a velha política de recessão e arrocho salarial para poder combater a inflação. Parabéns pelo vosso pronunciamento. Muito obrigado, deputado Berzoini. Eu gostaria só de avançar um pouco mais para a gente poder debater esse assunto, porque a oposição em nosso país não só tem promovido esse tipo de debate que o deputado Berzoini colocou aqui, como a todo momento busca achar um fator de crise, como no início do ano se falava que ia faltar energia no Brasil. E o que nós estamos vendo é que, ao contrário de faltar energia, o governo Dilma conseguiu fazer uma coisa que há muito se reclamava: a redução das contas de luz no Brasil. A população em geral, o custo de vida das famílias teve uma redução de 18,4% na conta. E as empresas tiveram uma redução de 20% a 26% nas suas contas de energia. E isso, com certeza, promove a competitividade do produto brasileiro e promove a diminuição do custo de vida da população em geral. O governo também vem atendendo a outra questão que há muito se debate em nosso país, a questão da carga tributária. Pela primeira vez nós estamos vendo uma política decidida de redução da carga tributária. A desoneração da folha, com a transformação do pagamento da Previdência sobre a folha de pagamento para o faturamento das empresas, já reduziu essa despesa das empresas em 40 setores da economia. A CID, a contribuição sobre o petróleo, sobre o óleo diesel, sobre a gasolina, já foi reduzida a zero. O IPI dos automóveis da linha branca de produtos de eletrodomésticos também foi reduzida. O aumento dos limites para enquadramento daquelas pequenas empresas que estão no Simples e os empreendedores individuais também foi outra medida importante do governo. A redução do imposto de operações financeiras para as operações de crédito das pessoas físicas, que atinge milhões de brasileiros que tomam empréstimo junto aos bancos. A desoneração da cesta básica foi outra medida importante do governo. E somando, deputado Amauri, todas essas iniciativas de redução da carga tributária, o governo já chegou a 88 bilhões de reais de redução. Portanto, uma verdadeira reforma tributária que vem sendo feita para garantir que o nosso produto brasileiro, que a nossa indústria, que o nosso comércio possam vender mais barato e que o povo pague menos impostos. Mas, além disso, o governo também vem fazendo cada vez mais investimentos públicos, investimentos em infraestrutura, como os aeroportos, e todos os deputados aqui são testemunhas das obras que nós estamos vendo no aeroporto de Brasília, nas rodovias, nas ferrovias, no PAC,
no Minha Casa Minha Vida, que já entregou mais de 1 milhão de moradias e temos mais de 2 milhões de moradias em obras no Brasil. E se esta casa ajudar, se o Congresso ajudar, vamos também fazer a reforma dos portos, aprovando essa importante medida provisória 595, o relatório do senador Eduardo Braga. Por isso, senhores deputados e deputadas, é que nós temos assistido à redução do desemprego em nosso país. Redução do desemprego que já chegou ao menor nível da nossa história. Nós temos hoje um desemprego médio, no ano passado foi de 5,5%. É bom lembrar, deputado Amauri, a quem eu vou passar a palavra em seguida, que nós em 2003 tínhamos um desemprego de 12,3%, mais do que o dobro do que nós temos hoje. Eu estou falando aqui da média de desemprego, porque em muitos meses do ano é abaixo dessa média. Nós tivemos, no ano de 2012, apesar do baixo crescimento da economia, 1.300.000 novas vagas geradas. E isso fez com que nós tivéssemos um aumento do número de contribuintes para a Seguridade Social. Nós aumentamos de 61% da população econômica ativa em 2003 para 73% agora em 2013. Portanto, um aumento da contribuição à Previdência, uma formalização e uma garantia que, no futuro, mais brasileiros vão ter direito à Previdência Social, a garantir uma situação de melhor conforto. Isso tudo com um salário mínimo que aumentou 75% em termos reais de 2003 a 2012, com também um aumento do rendimento real de 6,2%. Isso, senhores deputados e deputadas, garante que o nosso Brasil retoma o crescimento, e retoma o crescimento com distribuição de renda, que esse é o principal objetivo do governo Dilma Rousseff, um governo do qual participam o nosso partido, o PT, e vários partidos aliados que têm ajudado a construir esse nosso país. Deputado Amauri, se quiser fazer uma parte. O senhor aborda, quero parabenizá-lo pela abordagem feita, pela sua atuação, e dizer, tem um artigo de Boaventura Souza Santos, que é um dos principais teóricos da atualidade, exatamente criticando essa linha que o senhor está criticando. A austeridade fiscal na Alemanha está matando a economia alemã e matando a economia europeia. Essa prática de austeridade fiscal, de rigor fiscal, de políticas monetárias para debelar a inflação, contendo gastos que muitas vezes são indutores da geração de emprego, como é o caso no Brasil, está matando a economia. E muitas vezes nós vemos aqui a oposição que fracassou nas suas receitas querer nos aplicar a velha fórmula da recessão como controle da inflação. Nosso governo está certo. Tem que combinar empregabilidade com rigor no controle da inflação. Nosso governo mostra os dados que o senhor está apontando aí. Os índices de desemprego da Europa e dos Estados Unidos há 10 anos atrás eram o inverso do Brasil. Lá tinha um índice de desemprego baixo e nós tínhamos um índice de desemprego alto. Hoje é o inverso. O Brasil tem um dos menores índices de desemprego do mundo, talvez o menor do mundo, Estados Unidos e Europa com o índice de desemprego alto. Ou seja, está no caminho certo da política da presidenta Dilma e do ministro Guido Mantega. Parabéns pela abordagem consistente e profunda que o senhor está fazendo. Muito obrigado, senhor deputado, e gostaria de dizer que, de fato, o senhor tem razão. A oposição nesta casa, no Brasil, setores da mídia que praticam a oposição sistematicamente, buscam fazer com que nós revertamos essa política de desenvolvimento, política de distribuição de renda, querem que nós voltemos a aumentar os juros. E eu quero dizer aqui da nossa preocupação. Esse quadro todo é um quadro importante, é um quadro positivo, mas temos que discutir, sim, uma solução efetiva para a questão da indústria, porque a indústria brasileira vem sendo castigada pela diminuição, pela redução das compras da China, das compras da Europa, das compras dos Estados Unidos, e isso vem a reduzir as nossas exportações. E, ao mesmo tempo, nós sofremos
com a concorrência dos produtos asiáticos, particularmente os produtos chineses, que muitas vezes entram no Brasil a preços, inclusive, abaixo do seu preço de custo, para exercer uma concorrência predatória. Nós temos que reagir contra isso. E contra isso, senhores deputados e deputadas, eu estou convicto, nós temos que continuar reduzindo os juros. A política que vem sendo feita nos países centrais continua sendo uma política de redução de juros. E nós precisamos ter a redução de juros contínua no nosso país. Não podemos parar essa política, temos que continuar, inclusive, mantendo uma política cambial como a que vem sendo feita até agora, uma política cambial de proteção à nossa indústria. Então nós queremos aqui colocar que o Banco Central, na nossa opinião, deve exercer essa política, deve exercer uma política de incentivo ao desenvolvimento brasileiro, e isso se faz garantindo uma política cambial. Nós já temos outros instrumentos, como crédito para inovação tecnológica, que é um elemento importante para que a indústria se mobilize, temos a política de redução da carga tributária, portanto, nos parece fundamental que nós tenhamos também a taxa de juros continue a ser decrescente e a política cambial de defesa da nossa indústria, dos nossos produtos. Sem isso, nós vamos ter, evidentemente, problemas para manter a produção mais à frente. Mas tenho certeza que o nosso governo, que o Banco Central, que a presidenta Dilma estão atentos a esse aspecto, atentos à questão de que a nossa indústria tem que ser competitiva, tanto externamente como internamente. E aí, salta aos olhos quando a gente vê a reação à eleição do embaixador Roberto Azevedo para o comando da Organização Mundial do Comércio. Tantos e tantos meios de comunicação vêm diminuir. Primeiro torceram contra a eleição de Roberto Azevedo. E agora vem diminuir o próprio papel da Organização Mundial do Comércio. Papel que é importantíssimo para manter a competitividade da economia mundial. E agora dizem que isso não é um elemento importante. Mas vai ser sim. Roberto Azevedo está de parabéns, o Itamaraty, o governo Dilma, de parabéns por essa eleição, que é uma vitória da nossa diplomacia. Por fim, senhores deputados e deputadas, eu gostaria também de dizer que nós temos um importante projeto em fase final de votação no Senado Federal. É um projeto que vem de acordo com essa política geral do nosso governo. É o projeto que cria o regime especial de incentivo ao transporte urbano público. É o chamado REITUP, essas siglas que a gente cria aqui no nosso país. É um projeto que cria um sistema de tributação especial para o transporte urbano, de forma a desonerar, ou seja, retirar os impostos que recaem sobre as passagens de ônibus que a população brasileira paga. Esse projeto está no Senado, está sob relatoria do senador Lindenberg, do Rio de Janeiro, que tem feito um trabalho estupendo de apresentar um debate, de fazer um debate, para que nós possamos rapidamente ter uma redução no custo das passagens de ônibus paga pela população. Esse projeto pretende retirar das passagens de ônibus os tributos federais, principalmente o PIS/COFINS, que recai sobre as empresas de transporte e que recai sobre o óleo diesel. Retira os impostos estaduais, especificamente o ICMS, que aumenta em 17% o valor do óleo diesel, que é fundamental para o transporte urbano. E os impostos municipais, especialmente o ISS, que em muitos municípios chega a ser cobrado de até 5%. Portanto, esse projeto vai permitir que as passagens de ônibus no Brasil possam ser reduzidas de 20% a 25%. É um projeto que foi articulado nesta casa, numa comissão especial, na qual eu tive a oportunidade de ser relator, e nós tivemos um profundo debate que envolveu não só os deputados e deputadas dessa casa, mas envolveu os empresários de transporte, envolveu os sindicatos de trabalhadores, envolveu os prefeitos através da Frente Nacional de Prefeitos. E a própria Frente Nacional de Prefeitos coloca hoje como uma das suas principais bandeiras a questão da desoneração do transporte urbano. Essa é uma questão fundamental para os prefeitos.
Prefeitos que estão assumindo hoje com a necessidade, muitas vezes, de reajustar a tarifa nos seus municípios. E a gente sabe o quanto pesa a tarifa no bolso do trabalhador. A gente sabe o quanto pesa essa tarifa, não só para o trabalhador, mas também para os empresários que pagam o Vale Transporte. Senhores deputados e deputadas, na cidade de São Paulo, nós temos 50% das passagens feitas através do Vale Transporte, que recai no custo da mão de obra brasileira. Portanto, se queremos reduzir o custo da mão de obra, temos sim que reduzir o custo das passagens de transporte de ônibus, também de metrô e trens. Por isso que o nosso projeto hoje vem sendo discutido junto ao Ministério da Fazenda, junto ao governo Dilma. E isso nós gostaríamos de colocar aqui de forma pública. Esperamos que haja um consenso com o governo para que nós possamos aprovar um projeto que depois não seja vetado parcialmente ou totalmente. Queremos um projeto que vá de encontro, que vá de forma clara ao objetivo de reduzir o custo de vida da população brasileira. Um projeto que faça com que os prefeitos possam fazer uma política urbana de transporte mais efetiva. E bem lembrar aqui, estive no município de Mairinque, vizinho a São Paulo, nesta última semana, onde o prefeito reduziu, deputado Berzoini, a tarifa de ônibus de R$ 2,90 para R$ 2,00. E essa redução de tarifa que foi feita elevou o número de passageiros em 25%. Veja só, em apenas um mês, o número de passageiros já se elevou em 25%, o que deixa claro que muita gente não usa o transporte público devido ao valor das tarifas, devido ao custo do transporte, e que ao fazer essa redução, nós vamos ter mais pessoas usando o transporte público e viabilizando a mobilidade urbana. Porque hoje nas cidades do Brasil, seja nas grandes cidades, seja nas cidades médias, nós vivemos o problema dos congestionamentos, nós vivemos o problema da circulação. E isso está transformando a vida dos brasileiros que moram nas cidades num verdadeiro calvário. Quem anda no Rio de Janeiro, quem anda em São Paulo, quem anda em Belo Horizonte ou nas cidades médias, sabe do que eu estou falando, da necessidade de que nós façamos uma melhoria do transporte urbano. E transporte urbano se melhora construindo infraestrutura para que ele trafegue mais rapidamente através de corredores de ônibus, linhas de metrô, linhas de trem, como também através de veículos novos e através de uma tarifa mais condizente com o bolso da população. É por isso, senhores deputados e deputadas, que para encerrar, eu gostaria de dizer que esse projeto se encaixa perfeitamente nessa política geral que o governo Dilma vem fazendo. Uma política com um objetivo muito claro: melhorar a vida do povo brasileiro, desenvolver o país, fazer com que o país cresça de forma homogênea. E isso nós estamos vendo. O crescimento no Nordeste, o crescimento no Norte, o crescimento em todos os lugares tem beneficiado o povo, tem garantido melhores condições de vida para todo o país, de forma que nós possamos chegar ao final do seu governo com todas as condições de dizer que é um governo que cumpriu com seus compromissos. O governo que cumpriu com o compromisso de distribuir a renda do povo brasileiro, de fazer com que nós possamos avançar cada vez mais no sentido de um país mais justo, de um país com menos diferenças sociais, com um país com uma educação de qualidade, com uma saúde melhor. É isso que nós queremos para o nosso país, é isso que a presidente Dilma vem objetivando e é isso, nesse sentido, que nós estamos avançando cada dia mais. Muito obrigado, presidente Alceu Moreira, grato pela sua paciência e vamos à luta para melhorar o nosso país cada vez mais.